Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso segundo culto online, culto da Igreja Batista Monte Calvário. Para nós é uma alegria muito grande poder chegar até você através das redes sociais, para junto nós compartilharmos da Palavra de Deus. E a gente vai começar lendo um texto nessa noite, ele se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, para a gente compartilhar com você nesse momento. O texto diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto nos faz pensar nesse momento de grandes adversidades que nós vivemos, nos faz pensar no quão importante é nós confiarmos no nosso Deus, nos alegrarmos nele e confiarmos no Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para convidar você a nessa noite adorar ao Senhor conosco e juntos nós podermos louvar e exaltar o nosso Deus. Mas antes da gente começar este culto, nós queremos que você compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que a palavra do Senhor possa fazer a obra que ela tem de fazer. Que você curta o vídeo, que você nos ajude a compartilhar essa mensagem. E juntos vamos adorar ao Senhor nessa noite. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não
Olá, tudo bem? Sou o pastor Ednelson Souza, da Igreja Batista Monte Calvário, ministério da PIB, da Primeira Igreja Batista, juntamente com o pastor Elmer Lessa. Hoje queremos compartilhar um texto muito maravilhoso, em Mateus capítulo 14, de 13 em diante. O serviço maravilhoso de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele retirou-se num barco para um lugar deserto. E a multidão acompanhou Jesus. E quando Jesus estava conversando com a multidão, trouxeram uma notícia desagradável para Jesus. Os discípulos disseram: Senhor Jesus, João Batista foi decapitado. Que triste notícia. João Batista, primo de Jesus, que veio preparar o caminho do Senhor. Jesus ficou muito triste, mas ele continuou o trabalho que ele tinha que fazer. Então nós vemos que diante dessa triste notícia, Jesus continuou trabalhando. E a Bíblia diz que, desembarcando, ele viu uma grande multidão e ele ficou compadecido dessa multidão. E ele curou os enfermos, e ao cair da tarde viram os discípulos e disseram para Jesus: Senhor Jesus, já é tarde, despacha essas pessoas, manda eles ir embora comprar comida, já é muito tarde. E Jesus então disse: dá-lhe voz de comer, não precisa mandar eles ir embora, vocês precisam dar comida para eles. E aí eles disseram: mas não temos nada. E apareceu no meio da multidão um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegando esses pães, e então ele mandou todo mundo assentar. Quando nós estamos com muita fome, que chega a comida, todos nós queremos avançar para comer. Mas Jesus, na sua educação que ele tinha recebido, ele disse: não, todo mundo vai ficar sentado. E Jesus então, juntamente com os discípulos, começaram a distribuir os pães e os peixinhos. Nós vemos que Jesus mandou os discípulos darem de comer, porque os discípulos podiam fazer isso. E o que eles tinham? 5 pães e 2 peixinhos. Lembre-se, o pouco com Cristo é muito. E Jesus transforma o pouco em muito. E nós vemos que eles então comeram, saciaram a sua fome. A fome é uma das sensações mais incríveis da vida. Nós sabemos que no mundo 9 milhões de pessoas morrem por ano com fome. E 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. Vejam só, a fome mata mais que muitas guerras. Muitas pessoas morrem com doenças consequência da fome. Jesus Cristo, ele se compadeceu dessas pessoas, porque eles estavam com fome. Então ele transformou os 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus mandou que eles se assentassem, e todos comeram. Mas antes Jesus olhou para os céus e abençoou, dizendo: eu abençoo este pão e este peixe. Nós temos o costume de, quando nós vamos almoçar ou tomar café, nós agradecemos a Deus. Foi isso que Jesus fez. Olhou para os céus e abençoou a alimentação. E nós vemos, irmãos, que das pessoas que comeram, foram mais de 12 mil pessoas. Sobrou 12 cestos de comida. Mas Jesus mandou guardar. Muitas vezes nós jogamos alimentos fora. Dos alimentos que a terra produz, muitos vão para o lixo, enquanto muitas pessoas passam fome. Jesus, sendo economista de primeiro, sabendo cuidar das coisas de casa como menino, criado, fazendo os trabalhos também domésticos com sua mãe Maria, ele sabia economizar as coisas. E dos 12 cestos que sobraram, Jesus mandou guardar. Mas lembre-se, Jesus
tinha que encontrar os seus discípulos. Ele disse: vão na frente, porque eu estou fazendo um trabalho aqui neste lugar com essas pessoas. E nós vemos que Jesus então ficou ali todo o tempo até terminar o trabalho. Mas enquanto despedia a multidão, Jesus lembrou que ele tinha que orar. Vejam só, Jesus orou na primeira vigília, na segunda, na terceira e na quarta vigília. A primeira vigília começava das 6 às 9. A segunda vigília começava das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 horas da madrugada. E a quarta vigília até o raiar do dia. Jesus orou até de manhã. Eu não sei qual é o tempo que nós oramos, que você ora. Talvez você ore 15 minutos, 10 minutos, meia hora. Mas Jesus orou a noite toda. Mas ele lembrou que ele tinha que encontrar os discípulos. Porque ele tinha falado para os discípulos: vão adiante, enquanto eu dou comida para o povo e curo os enfermos e todo tipo de enfermidade. Jesus trabalhou tanto que ele esqueceu os seus discípulos. Jesus então lembrou dos seus discípulos. E nós vemos, irmãos, que Jesus foi para a beira. E quando ele chegou lá, o barco já ia longe. Lembre-se, se você marcasse uma viagem com alguém e de repente quando você chegasse o barco estava bem longe, você ia gritar: ei, esqueceram de mim, volta aqui. Jesus não fez isso não. Sabe o que Jesus fez? Ele andou por sobre as águas. Foi isso mesmo. Jesus andou por sobre as águas, por cima do mar da Galileia. O mar da Galileia, ele tinha 13 quilômetros de largura e 43 metros de fundura. Era profundo e era muito largo. Era um rio que não tinha ligação com outros rios. Mar da Galileia. Jesus conhecia muito esse rio, porque ele estava acostumado a pescar com seus discípulos naquele rio. Lembra que uma vez os discípulos pescaram e não pegaram nada? Jesus sabia onde tinha peixe e ele disse: atirem a rede neste lugar. E eles pegaram muito peixe. Então Jesus era um conhecedor do mar da Galileia, chamada de Tiberíades também. Mas o mar da Galileia era muito conhecido pelos pescadores. Jesus então olhou, seus discípulos já iam bastante longe, nós não sabemos que distância ele ia. Mas Jesus começou a andar por sobre as águas. Jesus caminhou por sobre as águas. Lembre-se, irmãos, os rios devem ter falado para Jesus: mestre, é uma honra você caminhar por cima das águas que tu criastes. E nós vemos que Jesus caminhou por sobre as águas. E quando os discípulos viram, eles começaram a gritar. Gritaram com medo: é um fantasma! É um fantasma! Jesus disse: sou eu, Jesus. Jesus caminhando por cima das águas. Não tenham medo, sou eu, Jesus. E nós vemos, irmãos, que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. Lembre-se, todos ficaram com medo, mas o único que desceu do barco foi Pedro. E Pedro então, ele caminhou rumo a Jesus. Olhou para Jesus, mas de repente veio uma onda muito grande e Pedro começou a afundar. Pedro começou a ter medo, começou a afundar. Irmãos, nas caminhadas da vida, quando nós olhamos para Jesus, nós caminhamos até o fim. Mas quando nós olhamos para as adversidades, nós focamos naquilo
que pode nos dar medo, nós afundamos. Nesses momentos de pandemia, o mundo estava muito focado para o mal e deixando de focar em Jesus, autor e consumador de toda a bênção. E nós vemos que Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Mas quando ele olhou para os problemas, ele começou a afundar. Eu não sei para quem você está olhando nesses momentos de dificuldade, mas precisamos olhar para Jesus. Em Jesus nós encontramos a solução para os nossos problemas. E Pedro olhou para as ondas e começou a afundar. E ele teve medo. E ele gritou: salva-me, Senhor. Eu não sei qual é o seu grito neste momento de dificuldade, mas o grito das pessoas hoje é: ó Senhor, salva minha família, protege a minha família. E nós vemos que quando Pedro gritou para Jesus: salva-me, Senhor, Jesus estendeu as mãos e disse: Pedro, não tenhas medo, vem. Eu te sustento com a destra da minha mão. Os discípulos tinham muito medo de fantasma. Eu não sei se você tem medo de fantasma. Quase todos têm. Conta-se a história de um caçador. Eles foram caçar e então foram para a mata. E aí um dos caçadores, que não tinha muita experiência, ficou na espera. E os outros disseram: nós vamos caçar, ao amanhecer nós estamos voltando. Você fica na espera que vamos tomar café de manhã. Você sabe que as matas, elas fazem muito barulho durante a noite. E quem não tem experiência, interpreta como fantasma. O brasileiro também tem cultura de fantasma. Eu nunca vi um fantasma e nem espero ver. Mas sim, aí quando foi meia-noite, começou o barulho da mata. Começou o barulho dos animais, dos pássaros, das aves de rapina. E aí então, um dos barulhos era parecido como: ei, ei, tem gente aí? Ei, tem gente aí? E o caçador começou a tremer, a ficar com medo, pensando que era um fantasma. E quando amanheceu o dia, ele contou a história, e um dos caçadores, bem experiente, disse: meu amigo, é um pássaro da noite que ele canta a si mesmo. Não se preocupe, aqui não tem fantasma. Mas nós vemos que os judeus tinham medo, porque na história de pescador se conta muita história. Na nossa cultura brasileira, principalmente no Amazonas, história de cobra grande, de boto e outras coisas que fazem medo durante a noite. E nós vemos, irmãos, que Pedro, pensando que era um fantasma, ficou com medo. E Jesus disse: não sou o fantasma, sou eu, sou Jesus. E prontamente estendeu a mão. Quando Jesus estende as suas mãos, Ele nos ajuda. Quando o Senhor estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego e nu, e Ele me deu transformação. Nós vemos, irmãos, que quando Jesus entrou no barco, Jesus estava muito cansado. Ele trabalhou a noite toda, curando os enfermos, orando até a 4ª vigília. E ele então tirou uma soneca na canoa, botou um travesseiro embaixo da cabeça e cochilou um pouco. E então o vento começou a soprar fortemente. Deu um temporal muito forte. Jesus estava dormindo. E aí eles acordaram Jesus. Senhor, não te importas que morramos? Jesus disse: homens de pequena fé. Quantas vezes, irmãos, nas adversidades da vida, nós achamos que Deus não está conosco. Nós achamos que Jesus está dormindo. Mas Jesus, Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus olhou para o vento e disse: vento, cessa, quieta. Deus
tem poder sobre a força da natureza. E quando Jesus ordena, a natureza obedece. E a Bíblia diz que o vento cessou. O vento parou. E quando o vento parou, eles ficaram muito alegres. Eles adoraram a Deus e cantaram louvor para Deus. Quando os ventos da pandemia, das adversidades parar, nós vamos adorar a Deus. A igreja vai celebrar junto. E eles disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Quando o mundo reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo, a história do mundo muda. Que nós possamos aprender com essa pequena reflexão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos por hoje, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, por essa semana. Queremos que o Senhor esteja derramando bênção sem medida sobre esta nação brasileira, sobre o nosso Amazonas e sobre a nossa cidade. Em nome de Jesus, amém. Preciso te encontrar, Senhor, além da tempestade. Saber que tu estás aqui e tudo isso vai passar. Se eu perdido estiver, sozinho não me deixarás. Me toma em teus braços, me leva para onde estás. Por mais que eu não consiga enxergar o livramento em meio à aflição, prosseguirei, pois sei que tu irás me socorrer. E quando não puder mais aguentar o vento forte e o bater do mar, e se minha fé por hora vacilar, eu clamarei, e a tua mão me erguerá. Preciso te encontrar, Senhor, além da tempestade. Saber que tu estás aqui e tudo isso vai passar. Se eu perdido estiver, sozinho não me deixarás. Me toma em teus braços, me leva para onde estás. Por mais que eu não consiga enxergar o livramento em meio à aflição, prosseguirei, pois sei que tu irás me socorrer. E quando não puder mais aguentar o vento forte e o bater do mar, e se minha fé por hora vacilar, eu clamarei,
e a tua mão me erguerá ao lugar seguro, onde o sol pra mim brilhará. Me erguerá a uma rocha firme que jamais se abalará. Me erguerá a um lugar seguro, onde o sol pra mim brilhará. Me erguerá a uma rocha firme que jamais se abalará. Por mais que eu não consiga enxergar o livramento em meio à aflição, prosseguirei, pois sei que tu irás me socorrer. E quando não puder mais aguentar o vento forte e o bater do mar, e se minha fé por hora vacilar, eu clamarei, e a tua mão me erguerá. Posso escutar seu coração.